Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje, olha só, com essas duas criaturas, a Roberta e a Ângela, uniformizadas. Eu estou morrendo de inveja porque eu não ganhei uma máscara dessa, eu quero uma dessa. E hoje elas vieram aqui para falar para a gente sobre a questão da suspensão do leite. Então, meninas, eu quero saber de vocês como é que é essa questão aí de suspensão de leite. Vamos explicar para o pessoal? Boa Boa tarde a todos. tarde. A maioria já deve ter almoçado, quem sabe já lavado a loucinha, né? Pois é, Valéria, a suspensão do leite foi o primeiro gargalo, assim, e que preocupou muito os produtores. Houve um número grande de produtores que teve a coleta suspensa por não atingir os critérios que são estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Ele foi o primeiro critério, a gente não sabe o que pode vir depois, né? Onde você tem os índices que quando o produtor não atingiu, o leite do produtor não está dentro daquele padrão, depois de uma repetição que a gente vai ver aqui, ele acabou sendo suspenso. E se ele não melhorava, continuava suspenso. Eu conversei com colegas que estavam gerenciando e que teve produtores que rapidamente recuperaram e outros não. Só para o pessoal entender, a suspensão da entrega de leite para a indústria ou para o comprador, e se chama suspensão da coleta, porque a empresa não pode coletar, né? Que a gente Exatamente. fala suspensão, né? Mas A empresa não pode coletar, e mesmo assim, como o cadastro está individualizado, ele não pode estar entregando para outro, né, Ângela? Ele só pode entregar para outro se ele evidenciar que o leite, fizer uma amostragem e estiver dentro do padrão. Então, esse é um ponto de grande preocupação hoje para a maioria dos produtores, né? Roberta, eu estou muito curiosa para saber o que é que leva à suspensão. Preocupação hoje para a maioria dos produtores. Desculpa, gurias, fui eu aqui que estava nos assistindo. Então, a gente fez uma apresentaçãozinha, Valéria, para a gente poder mostrar como é que as coisas funcionam. Então, o CPP, lembra do CBT, contagem bacteriana total? O CPP é contagem padrão em placas. É outra nomenclatura, outro nome, batizaram assim, mas é a mesma coisa, é a questão de contaminação das bactérias dentro do leite. Então, a gente vai falar exatamente explicando como é que funciona isso. Esse CPP, ele é visto pelo laboratório, né? Então, é uma amostra de leite que é tirada e o laboratório, que é laboratório oficial, credenciado da rede e tal, que indica, né, que pela análise ele mostra como que está aquele valor. E aquele valor, ele é diretamente ligado à questão de contaminação, que são as bactérias que estão ali no leite. E Ângela, as bactérias estão em todos os lugares, né? Sim, então, né, Roberta? Aí tem uma placa que é a contagem bacteriana, ela tem o CPP, né, que é contagem. Explica para nós o que significa CPP, essa sigla. Contagem padrão em placas, que placas é isso aí. São essas placas isso de cultura. Vocês estão vendo nessa apresentação, que tem um formato de uma mão, isso ali é uma placa de vidro. O nome dela é placa de Petri, né? Exatamente. E ela, então, dentro, o laboratório coloca uma gelatina. Essa gelatina tem uma comidinha para as bactérias, que permite que as bactérias é uma festa, e elas vão para uma estufa, como se fosse um forninho a 37 graus, 36,5, 37 graus. A temperatura que sai o leite, né? Exatamente, que é a temperatura ideal para as bactérias, elas vão crescer ali dentro. Elas vão ter alimento, elas vão crescer, e formar o que se chama de colônias, que são essas bolinhas. Tanto que nessa mão aí, que foi encostada a mão de uma pessoa e cresceu as bactérias que estavam na mão, né? E hoje se sabe que numa mão igual a minha aqui, ó, que eu lavei, já almocei, lavei louça, já fiz tudo. Neste momento, na minha mão, tem mais bactérias do que gente em cima do planeta Terra. Né? Talvez agora não com tanto álcool gel, né? Mas foi pego uma mão, encostou ali naquela gelatina e cresceu as bactérias que estavam na mão da pessoa. Por isso, até, Roberta, já vou chamar atenção aqui nesse momento, que é muito importante na hora de coletar o leite para mandar fazer antibiograma, que é o examezinho que diz qual antibiótico que mata a bactéria que está dentro do úbre da vaca que está com mamite, de fazer uma coleta bem feita, porque em muitos casos cresce a bactéria da mão da pessoa.
e não a bactéria que está dentro da vaca. Bom, voltando... ou seja, remédio jogado fora, né? Dinheiro remédio jogado fora, tempo jogado fora, produção jogado fora, tudo jogado fora. Então, ali a placa... CPP, mostra a contaminação. Isso. Que mostra a contaminação. E como é que faz essa contagem? Então, na verdade, ele vai contando essas colônias, a contagem padrão em placas. Mas veja, eles fazem uma analogia. Hoje é feito por equipamentos e tal, mas tem uma correlação direta. Se a gente prestar atenção aí, vocês vão ver que tem bactérias de cores diferentes, assim, esses pontinhos de cores diferentes, significa que são bactérias diferentes. Então, a gente realmente tem, assim, uma população imensa que está em todos os lugares. E, óbvio, no leite também está. Mas a gente tem que ter o mínimo possível de contaminação, desde o ambiente, da mão do ordenhador. Por isso que a gente tem aqui, inclusive, Ângela, é requisito da legislação das hienes a questão de lavagem de mãos. Talvez agora com o Covid, tanto que foi falado, as pessoas fiquem mais preocupadas, porque é isso que a gente tem na mão de todo mundo. Então, quanto mais lavar, mais a gente vai tirando e vai matando essas bactérias, menos a gente contamina o nosso produto, né? E hoje não é o nosso assunto, Roberta, mas muitas vezes a contaminação e a mastite que ocorre nas vacas, ela vem da mão do ordenhador. Então, um bom motivo, boa coisa para a gente abordar semana que vem, né? Mas vamos nessa hoje aqui. Outro lugar que pode estar nos equipamentos. Por isso que a gente sempre fala, tem que ter limpeza de equipamento, detergente, que a gente vai explanar um pouquinho mais. Porque se o equipamento está contaminado, ele vai contaminando o leite. Então, por isso que tem que lavar muito bem. E lembrando o seguinte, Ângela, do mesmo jeito que a bactéria cresceu aí nessa placa, porque ela tem as comidinhas, essas comidinhas também estão no leite. O leite é um excelente nutriente para o ser humano e para as bactérias também, elas também querem as proteínas. Porque bactéria é um ser vivo, né, Roberta? Ela respira. Está comendo. Ela faz xixi, né? E ela exatamente. Come. E quando ela come lá dentro do leite, quando o produtor ordenha, porque muitas vezes a contaminação ela ocorre fora da vaca, ela não ocorre dentro da vaca, então o leite sai de dentro da vaca e no passar ou pela ordenhadeira, ou pela tubulação, ou lá no resfriador, o leite vai se contaminar, muitas vezes, não quer dizer que é só ali, né? E o que acontece é que essa bactéria ela vai comer a gordura, a proteína, o açúcar do leite, e vai diminuir os sólidos, ela vai diminuir o rendimento. Ou seja, ela vai comer aquilo que o produtor plantou, porque ele se esforçou para fazer uma ração, para fazer uma boa pastagem, ter uma boa silagem, e a bactéria que não foi bem limpo em algum local, ela vai estragar todo o trabalho dele, né? O produto vai render menos. E me diz uma coisa, a bactéria come que nem pessoa, tem que sair por algum lugar, né? Então, ela gera umas toxinas. Depois a pessoa vê que está o leite ácido, porque gera ácido lático, por exemplo, ou gera outra toxina que causa toxinfecção, que a pessoa passa mal, e é de consequência dessa contaminação. Aí o produtor perde duas vezes. Alimentou bactéria. Que ela libera, né? Que ela vai soltar dentro do leite. Depois, na indústria, quando eles pasteurizarem, daí ele se some? Não, e não é só isso, Ângela. Além da questão de você continuar ele como um contaminante, porque a pasteurização, essa contaminação é como se fosse um produto químico, por exemplo. A pasteurização não consegue matar, é o resíduo. Não tem como matar, ele vai estar ali. Não é uma célula. Então é tipo xixi, né? Cozinhou, não deixa de ser xixi. Continua xixi cozido. Exatamente, com as toxinas que tem lá. E mais, Ângela, depois o cara tá com leite ácido, pode ser consequência disso. Aí ele perde, né? Perde todo o trabalho dele de acordar cedo, de plantar e tal, para ficar mantendo bactéria. Tem que pensar bem, né? Já é tão difícil fazer, vamos fazer bem feito, para que a gente não tenha que fazer duas vezes ou perder. É tão alto, né, Roberta? E outra coisa, na maior parte dos laticínios, a contagem, o CPP, que é a contagem bacteriana, que aqui no meu estado muitos produtores conhecem como UFC, ou como CBT, ou como CTB, ela é uma bonificação, muitas vezes, é um prêmio, um valorzinho a mais que recebe por litro de leite. Então, nós vamos mostrar aqui cuidados práticos para que o produtor não perca esse valor, né? Não perca a produção, não perca nada disso e nem o valor. Exatamente, ele está trabalhando para alimentar a bactéria e para ser penalizado.
Então, são coisas que a gente vai mostrar aqui, que às vezes são simples. A questão de higiene na ordenha, equipamento limpo, mãos limpas. O cara não pode sair de tratar de ir lá na esterqueira e depois sair para a ordenha, tem que ter uma roupa limpa. Então, são cuidados básicos, mas que fazem toda a diferença, Ângela. Então, essa CPP, que é o UFC que você citou agora, são essas contagens que a gente tem aqui, né? Então, o UFC, CPP ou CBT é a mesma coisa. E a instrução normativa, ela diz que a gente pode ter no máximo 300 mil células, unidades formadoras de colônia, 300 mil unidades formadoras de colônia por ml. Aí você pode dizer, e o quanto é isso? Ângela, veja o que é um ml. Vamos pegar uma seringa, é o primeiro que a gente tem ali da seringa. É muito pouquinho, né? Ele pode ter 300 mil unidades formadoras de colônia que vão formar aquelas pontinhas lá. Roberta, nos outros países, Europa, Estados Unidos, qual é o limite permitido pela legislação deles lá? Então, lá eles são severos. Esses números, quando ele fala em 300 ou 250 mil, no caso, se o cara fizer 251 mil e a mais, se ele passar aquele leite não vai para consumo humano, vai para ração animal. Aqui não, se o cara passar, ele é penalizado, mas o leite continua sendo comercializado. Lá ele perdeu e vai para um preço muito mais baixo. Eles são muito severos. Isso é importante que o produtor entenda, porque se nós mantivermos padrões bons, né, e muitos produtores têm 8 mil, tem 4 mil, tem 6 mil, tem 12 mil, contagens baixas realmente, a gente vai poder exportar esse leite, e o leite aqui dentro vai valer mais dinheiro. Então é importante que nós tenhamos, porque quem é que vai comprar um produto pior do que o que produz? Ninguém, né? Não vai. E isso tem sido um empecilho. Você sabe que todo mundo comemorou ano passado que a China abriu não sei quantas indústrias, habilitou indústrias para comercialização de lácteos, blá, blá, blá e tal. Lembra dessa notícia? Foi ano passado, o setor ficou todo feliz, teve gente que me perguntava que indústria que era, que queria vender para aquela indústria, só que a gente não entregou para ele. Sabe por quê? Habilitou, porque a legislação aí, N76 e 77, elas são legislações assim severas no sentido de garantia de qualidade desde o campo até a indústria. Só que precisa cumprir, não adianta ter o papel, né? Então, enquanto a gente não conseguir mostrar, que a indústria não consiga mostrar que desde a matéria-prima, ou seja, lá do produtor rural, a gente está com aquele padrão que a gente escreveu no papel, a gente não consegue vender. Então, a gente habilita a planta, mas não consegue mandar o produto. E ficamos brigando com o preço do leite aqui, né? Muitos produtores me perguntaram, quando é que vai começar a poder vender? E sempre esclareci isso, né, que esses pessoal que veio da China, eles pediram, qual é a legislação que vocês usam? E foi entregado a instrução 7677, e eles disseram, se é isso aqui que o Brasil cumpre, nós queremos, né? Exatamente, aí habilita, a indústria também tem outros requisitos, né, que são controles internos. Habilitar, só que né, Roberta, para quem não conhece o termo, é dar o ok, né, dizer, não, você está tudo certo, você faz tudo... Você pode. Você está habilitado. Agora você precisa mostrar que está fazendo. E o mostrar que está fazendo é desde o campo. Então, se o produtor fala, como é que nós vamos exportar? Tem que começar por ele lá, né, Ângela? Então, é o esforço do produtor ali, é o que a gente chama de cadeia. Se a gente tiver um elo dessa cadeia, ou o produtor ou a indústria de que é errado, a gente não chega no produto final ali. Então, é muito importante a gente trabalhar essas questões de qualidade. E essa amostragem é feita lá. Como que é medido esse 1 ml que a gente viu ali? Ele é feito pelo freteiro, quando ele está coletando leite lá na propriedade, que a legislação exige que tenha pelo menos uma coleta por mês, né? Mas aí essa coleta diz como está o padrão do leite. Algumas empresas cooperativas, elas estão coletando mais de uma e fazem média. Porque às vezes você dá um errinho num dia, isso pode te penalizar, né? E pode parecer que está ruim, mas acontece muito aqui no meu estado, Roberta, de a fornecedora de energia elétrica desligar a rede por um período para fazer reparos. Então, nesse período, quem não tem, hoje poucos não tem, mas quem não tem
transformador que gere energia em casa, a temperatura sobe e a contagem bacteriana sobe, porque como a gente mostrou, elas gostam de quanto mais quentinho, melhor, né? A gente vai mostrar aqui como é que tem essa multiplicação. Então, e aí quem faz mais de uma coleta e faz média, esse é um problema que às vezes é pontual e você consegue diluir porque tem as outras amostras, né? Então, é importante o dia da coleta acompanhar, o freteiro tem um procedimento que é dado pela indústria de refrigeração, que o leite tem que estar refrigerado, senão as bactérias vão lá aumentando e se multiplicando. Então, a gente tem todo um procedimento, uma cadeia ali dentro que tem que trabalhar. E essa suspensão, Ângela, não é assim, deu errado um mês, cai. Na verdade, eles dizem que tem que fazer a tal da média geométrica. Ou seja, é pegar todos complicado aí, né? Que tem que fazer um curso só para fazer o cálculo. Mas veja bem, vamos pôr depois no nosso site um cálculo desse aí, que no fim não é tão complicado assim, a gente olhando esses números M, CPP, mês e tal. Na verdade, é mês 1 vezes mês 2, mês vezes 3, dentro de uma raiz cúbica, que a gente chama, né? Então, você faz essa média de 3 meses. Aí, se passou esses 3 meses, você ainda tem um mês para conseguir ajustar ali dentro. Então, na verdade, o cara tem que estar errando muito para ele conseguir ser suspenso. Então, quem foi suspenso ali é porque estava vários meses fazendo errado, não foi um só. Dizer que aqui no estado, quando o produtor, no primeiro mês, ele muito fora do padrão, até 300 mil, né? E ele tiver com, por exemplo, 400 mil ou 380 mil, o próprio laticínio manda um bilhetinho. Você está fora dos limites. Consulte assistência técnica para resolver, né? Segundo mês é um segundo bilhetinho. Você está 2 meses fora do padrão. Se você mais um mês estiver fora do padrão, você vai cair fora. Então, é tipo o cartão amarelo do juiz no jogo, né? Ele vai dando cartão amarelo, um dia vem o vermelho, né? Exatamente. Meninas, então quer dizer que demora bastante tempo até que o produtor tenha o leite suspenso. Sim, então, a gente vê o seguinte, aqui tem esse slide, ele mostra, no fim, praticamente são 5 meses. Mas que sabe, aí, no quinto mês que interrompe. Tem uma coisa curiosa aí. Quando tu identifica onde está o problema, teve um produtor que eu atendi aqui no Rio Grande do Sul, ele participava de um programa do Sebrae, que se chama Juntos para Competir, aqui no Rio Grande do Sul, que se une Sebrae, Senar, Farsul, Casa Rural, né? E atende o produtor recebe atendimento, não tem nem custo para ele, essas entidades, elas pagam. Ele estava com 3 trilhões no início do programa. Nossa, trilhardário. Trilhardário. E sabe o que era quando eu cheguei lá? É uma pessoa que eu me solidarizo muito com ele, porque ele era tudo na casa, assim, produtor, fazia tudo, ele estava com problema sério de saúde na família, a esposa veio a falecer do programa, ele atendia ela, ele foi assim, um cara fantástico mesmo com a família. E era uma teteira rasgada, Roberta. Uma teteira rasgada e numa época de barro. E a teteira... Mas não era um rasgo absurdo, era um rasgo pequeno. Então, ele trocou a teteira e eu ajudei ele a fazer a limpeza, a gente fez uma limpeza geral. Na outra semana, o rapaz veio coletar, deu 28 mil. Nossa Senhora. Entende? Então, assim, é muito simples. Um atinho, só um. É que a gente tem que chegar lá, muitas vezes, a pessoa que tem experiência, ela olha o contexto e ela enxerga. E muitas vezes a pessoa que está lá trabalhando sozinha não está enxergando, né? Onde está o problema. Claro, ele disse para mim, será que não é tal coisa? Falei, E ele trocou na hora, claro. Então, na verdade, se o cara dá um deslize, não vai ser que ele vai cair. Só que é aquele negócio, ele não pode estar dando deslizes, que aí a coisa vai desandar em algum momento. E a gente vai abordar aqui, Ângela, tem bastante... Inclusive, tem umas imagens legais suas de atendimento, mostrando essa questão de limpeza, o quanto ela é importante. Por isso que existe a própria legislação, exige manutenção, a troca de material, né, dentro dos prazos estabelecidos pelo fabricante, e que também a gente vai ter a oportunidade de abordar com mais descrição, mais minúcia, mas hoje a gente vai falar direitinho essa questão da suspensão, que é esse medo que tem ali, que o produtor acaba sem poder entregar o leite de forma comercial, né? Porque aí fica suspenso.
quando a suspensão ela está no CPF do produtor. Ele não vai conseguir entregar para outro, né? Existe todo um cadastro, ele não vai poder entregar para outro o laticínio, porque é um cadastro geral e a identificação está nisso. Os produtores no começo tinham dúvida. Eles diziam, mas então se o laticínio me punir, parar, se o laticínio... Eu vou para outro. Eu vou entregar para o outro. Não está podendo. É a tua propriedade que está interditada. Exatamente. Aí, com uma nova coleta dentro dos padrões, que é presente, que está dentro dos padrões, ele pode voltar a entregar. Então, tem que ser feita a nova coleta, ele tem que mostrar que ele está dentro, e aí ele volta a entregar o leite normalmente. Só que isso, né, trabalho... não precisa esperar 3 meses. É tipo infarto, né? Tu teve um infartinho. Tu não vai esperar o terceiro infartinho para ir procurar o médico. Vai procurar no primeiro, né, minha filha? Porque vai no segundo. Lógico. Lógico. Já tomou 2 cartões amarelos. Vai querer o quê, né? Tem que, não tem que ficar esperando o terceiro. Um técnico bom. E se não tem nenhum técnico que te ajude, manda uma mensagem para nós que a gente te ajuda. Algumas dicas a gente passa aqui, sem dúvida. O que a gente puder, a gente faz, né? Ângela, e a palavra certa mesmo é sempre precaução. A gente sempre fala que prevenir é muito mais barato que remediar e mais eficaz também, né? E o que a gente tem de precaução? A primeira coisa é a sala de ordenha. Tem que ser uma sala de ordenha limpa. Ela tem que ser lavada entre uma ordenha e outra. Ele não pode ficar espirrando dejeto, sabe? Que fica usando água, que até é desperdício, como se fosse vassoura. Porque a hora que ele bota a água, assim, a pressão no esterco, aquilo faz para tudo quanto é lado. Quando eles jorram a água, quando eles botam assim, esguicham a água com uma mangueira, sai bactéria nadando, sai bactéria surfando, sai bactéria... E sai no ar. De todo jeito, elas ficam tomando conta do ambiente, né? Então, por isso que tem que raspar primeiro, né? Exatamente, raspar primeiro, sempre tirar o grosso antes. E óbvio, tem que ser água potável, né? Porque limpar com uma água suja também não adianta, né? Ele tá só jogando outras bactérias ali. E as propriedades têm dificuldade de ter água potável, Roberta. Aqui no Rio Grande do Sul já foi feito um teste pela Emater há anos atrás. Quase 85% dos poços artesianos que vêm lá do lençol freático são contaminados com coliformes fecais. Então, a água não é potável, ela tem que ser tratada, né? Então, mas aí tem que clorar, existem cloradores, né? Meninas, então quer dizer que o tal do CPP tem tudo a ver com higiene? Tudo? Sim, tudo, higiene da sala de ordenha, limpeza dos equipamentos de ordenha, são pontos críticos, que foi como a Ângela falou do trilhardário dela. Era uma questão de uma teteira, né, que é de borracha, que estava rasgada, ela começava a sugar contaminantes, misturava com o leite. Então, essa limpeza de equipamento, e veja, o teu laticínio, o produtor que está assistindo a gente, ele deve mandar para vocês procedimentos de como deve ser feita a limpeza. É uma responsabilidade dele dentro da legislação. Ele tem que passar para o produtor todas essas instruções. Ele tem que passar os treinamentos. Então, para quem você está entregando leite, ele tem que dizer como deve ser feito. O produtor não está sozinho e definindo por conta. Vem um procedimento por parte da indústria que explique como tem que ser feito, exatamente para não ter esses problemas que a Ângela relatou. Então, uma limpeza, uma adequação e manutenção também de equipamento. Então, limpeza não precisa ser equipamento mais caro do mundo, né? Você não precisa ter aquela limpeza CIP. Quem é limpinho, né, Ângela? Esse exatamente. Aí, veja. E tem uma sequência nessa limpeza, né, Roberta? Ela tem uma lógica de existir. Então, por exemplo, assim, a bactéria, ela está no leite. E eu não posso colocar o produto direto no leite, que é muito comum aqui. A gente vê o produtor. Ele coloca já direto o detergente alcalino para passar no leite. Então, primeiro eu preciso tirar aquele resíduo de leite. Eu preciso diminuir aquele material orgânico ali para que o produto tenha ação sobre o equipamento, a borracha, toda a parte que eu quero limpar, e não seja sequestrado pelo leite, né? Então, eu tenho que passar uma água limpa, potável, uma água boa, uma água de beber, né? E uma água que seja ou fria ou morna. Não pode ser quente também. Porque se ela for quente, ela cozinha a proteína e adere a proteína lá dentro. Então, ela não pode ser muito quente, que às vezes a pessoa quer ser muito caprichoso e passa uma água fervendo. Então, vai ter até mais para frente uma foto de um biofilme, que era uma camada assim, inteira que saiu de dentro da ordenha, né? Então, tem uma sequência para seguir. Primeira, que é essa foto que mostra aí, é um enxágue com água limpa, o primeiro procedimento.
Isso. Então, essa limpeza, né, que é enxaguar para tirar os restos de leite, você tira o grosso, é aquela limpeza do grossão. E depois você tem que também usar um chegar detergente. Para tomar banho e tá toda embarrada. Chegou da lavoura, tá toda embarrada. O melhor é tirar, raspar tudo e vai entrar. Isso. Tu não vai passar sabonete em cima do barro. Tu vai primeiro tirar o barro. Isso. Depois tu vai começar a usar o produto para limpeza. Isso, que é o detergente que tem que usar porque o detergente, ele vai soltar, né? Ele vai entrar dentro ali e vai mudar aquela composição para que a gente quebre as bactérias ali, aquela junção, né? Ele pega uma bola de gordura e transforma em linhas para ser levado embora pela água, né? Então, isso. Tá com a tua mão lá dentro para esfregar, não tem esse acesso, então se faz com o produto. E ela tem que ser um produto de preferência alcalino clorado também, porque o cloro geralmente ele tem uma ação de se aderir à proteína, né? E retirar. Isso aí. Isso. E é importante também a água, depois esse enxágue com água quente também, Ângela, porque precisa tirar a gordura, ela é quebrada também depois com a água quente, né? E é tanto que lavar dos produtos alcalinos, eles vêm com uma temperatura entre 72, 74, 75 graus, né? Que já é para potencializar, ajudar a tirar a gordura. A maioria deles é com essa temperatura, né, Roberto? Isso, e é como você pensa bem, Angela, vamos fazer uma costelada em casa e vamos lavar a louça sem uma água quente depois. Aquela gordura fica lá e forma aquele biofilme que você estava falando, né? Usar o detergente, lava só com uma aguinha de qualquer jeito. Não, aquele prato fica encebado, né? E o leite tem bastante gordura, e essa gordura fica ali e ela forma o que a gente chama de biofilme. E isso é importante. Porque o produtor, se ele deixar encebado dentro, se deixar um pouco de gordura, se não foi feito bem feita a limpeza, quase, assim, uma grande totalidade, a ordenha é feita 2 vezes ao dia, né? Algumas é 3 vezes ao dia, algumas têm o sistema de robô para a ordenha. Mas as que são 2, vamos falar das que são 2 vezes ao dia, que é a mais comum. Mais comum, né? São 12 horas entre uma ordenha e outra. Então, se ficar gordura, fica o alimento e um meio ambiente perfeito para crescer bactérias. A cada 20 minutos, elas dobram de quantidade. Elas terão 12 horas para crescer. Então, a gente vai ter um slide desse aí mostrando quanto está se multiplicando. De quanto, em vez de criar vaca, está criando bactéria, né? E também tem o seguinte, a gente tem que utilizar um detergente em dias alternados, né? Com água 40 a 42 graus. E isso... a indústria tem que mandar esse detergente é ácido, né, Roberta? Não... Isso, esse outro detergente é ácido. Né? Aquele de lavar você não pode usar. Não, aquele faz mais espuma. Lembra dessa história? Que faz mais espuma. Né? Só pode usar por fora. Se tiver que lavar por fora... Aí, equipamento, sim, isso aí sim. Pode, mas por dentro tem muita gente que usa por dentro, viu? E é proibido aquilo lá. É pior, ele piora o leite. Muita contaminação que eu encontrei no campo, trabalhando... usando o detergente. O leite se contaminava lá no resfriador, no final, quando ele chegava lá, perfeito, ele era estragado por uma limpeza mal feita do resfriador, feito só com esse detergente de cozinha. Eu já vi isso, e sabe o que o produtor tentou justificar? Que fazia mais espuma que o outro, mas a espuma, o que acontece? O detergente fica nessas bolhas, ela tem menos contato. E quanto mais espuma, menos contato. O pH desse detergente, ele em média, ele é 6,8, 6,7, porque... Pelo Ministério da Saúde, ele não pode fazer mal para a mão, né, da pessoa. Isso. Quem lava a louça. Então, o detergente alcalino, ele é 11, 12, 13 de pH. E é muita diferença, é quase o dobro, né? Ele é muito mais alcalino. Então, não tem o mesmo efeito. Uma coisa e outra coisa é bem diferente. A gente tem que cuidar bastante. Aí depois a gente tem a outra lavagem. Essa foto também é você que mandou, né, Ângela? Essa é da segunda etapa? Exatamente. Aí já é de um transferidor. Se foi de um curso que eu fiz de manejo da ordenha lá em Guabiju, município que vale a pena conhecer. Fiquei hospitalizada, não tinha hotel. Eu lembro da história que você ficou no hospital, né? Então, Ângela, veja, não precisa ser equipamento caro. O importante é manter. Ele tem que colocar, esse recipiente que ele está colocando tem que ser limpo. Não dá para ser um recipiente sujo. A água tem que ser de qualidade, o detergente tem que ser certo, cumprir o tempo que ele tem que estar ali dentro, né? Todos esses... Às vezes eu falo, nossa, mas é tão chatinho. Mas esse chatinho dá diferença de ser o trilhardário, né? Com certeza. E aí manter também... O leite é um alimento.
quem está trabalhando com o leite tem que ter a mesma consciência de higiene de uma cozinheira que trabalha em restaurante. Está produzindo um alimento. Exatamente. Então, esses critérios. Então, cumprir esse procedimento, ele obrigatoriamente tem que ser feito, porque isso respinga diretamente no bolso, no pagamento de qualidade, na qualidade do leite, e até pode causar questão até de acidez, alguma outra coisa, que o produtor seja completamente penalizado, né? Exatamente. Então, e essa limpeza ali? Isso aí, Roberta, era uma propriedade que tem sim, e elas fazem queijo na Serra Gaúcha também, e essa produtora passava água fervendo, toda a água era muito quente, e ela aderia, essa aí que está na ponta da escova, era uma película que tinha por dentro, e ela usava todos os produtos, só que ela exagerava na temperatura. Jogava dinheiro fora e contaminava. Exatamente. Porque estava ali o contaminante, né? Uhum. Olha essa que bonita, então. Essa foto ficou bem nítida para a gente ver. Sim, e o interessante é que essa ordenhadeira tinha sido instalada há 30 dias, exatos 30 dias, numa propriedade que trabalha mãe e filha, que são umas pessoas super caprichosas também. Elas gastaram o dobro de produto de limpeza do que mandou o fabricante, só que o rapaz que instalou disse para elas que não se desmontava a ordenhadeira, e não precisava. E eu falei para ela que o copo coletor tinha que desmontar para fazer a cada 15 dias, ou o ideal uma vez por semana, se não a cada 15 ou 30 dias, para fazer uma faxina nele. O ideal mesmo é uma vez por semana. E aí eu desmontei a turma, os meus alunos, eram 5 conjuntos de ordenha, eu dividi a turma, cada um pegou um conjunto, desmontou, e aí eu abri e estava aí. Então, tu podes ver que ali, ó, vai um pino e uma borracha. E ela disse, mas ele me falou que eu não preciso. Então, muitas vezes, o produtor recebe informação errada também. Né? A gente, mas isso por isso que tem que ter o procedimento. Quando o produtor faz errado, mas a gente tem que chamar a atenção dos técnicos quando eles também não fazem certo, né? Então aí a próxima foto é a pecinha que encaixa aí. Essa aqui, que estava ali. Imagina o quanto tem. Duas colônias. Imagina quanto tem de contaminação. Hein? Não, exatamente. Imagina quantas colônias tem. Na parte branca ali, se vê a parte que tinha uma contaminação bacteriana altíssima, e no outro lado tinha alga, fungo. Já. Se entrar no teto da vaca, adeus, né? Não tem cura. Perdeu. Fungo. Eu nunca me esqueço que eu tive uma ótima professora da questão de mastite na faculdade, professora Águeda Vargas, e eu mandei uma cultura para ela, mandei leite, né, de um produtor que eu atendia e deu fungo. E eu perguntei à professora o que eu vou tratar, e ela disse, tu vai tratar com homeopatia. E eu, já pensei, né, o que eu vou buscar de homeopatia? Qual homeopatia, professora? Aço inoxidável na veia. É boa. É para matar, não tem cura. E o pior, essa vaca ainda era de um freestyle, se deitava e ia contaminar outras com a mesma coisa, né? Então tem que ter muito cuidado com esse equipamento aí. Ele pode acabar contaminando as vacas da propriedade. E é um preço alto que vai ser pago, né? Então, é tudo uma questão de ter o procedimento certo, né, Ângela, e cumprir esse procedimento. É ter a receita de bolo e fazer direitinho, que é o que a gente está buscando aqui, né? Para ter a limpeza e higienização correta, porque tudo isso acaba entrando em contato com o leite, acaba indo para o tanque e a gente às vezes nem sabe a consequência maior que vai ter. Essa foto aí, Roberta, de uma outra propriedade, isso aí é uma borracha que tem no copo coletor, que é aquela parte né, que vão em contato com... E essa parte, inclusive, a gente sempre trabalha muito com o produtor, mas isso a gente vai falar mais na semana que vem, que essa parte aí, ela pode fazer um turbilhonamento, né? O que é um turbilhonamento? Quando entra ar no acoplar a teteira, no colocar a teteira na teta, ela pode fazer aquele barulhinho... E isso. Barulhinho, entra aí nesse copinho amarelo e o leite respinga e volta para dentro dos tetos onde já está com a teteira. Então, se tiver contaminado, vai contaminar. Esse produtor aqui usava, acho que 1/5 ou 1/7 da quantidade do produto que ele era acostumado a usar. Ele trocou de uma balde ao pé para uma canalizada e não ajustou a dose que precisa, tá? Passa aí que na sequência tem outra foto. Então, estava nesse estado, olha o jeito que estava dentro, pode passar. E aí tá, o que ele usava, eu botei para ele ver. Ele usava esse primeiro aí que tá com um pouquinho, e ele teria que usar todo cheio e mais um pouquinho. Aí eu fiz uma medida lá para ele e deixei lá para ele. Tem que ficar atento às quantidades de detergente que o fabricante... E ela está descrita no rótulo, né, Ângela? A gente tem que ler o rótulo.
Roberta, vou te falar uma coisa. Hoje eu perdi meu óculos aqui dentro de casa, eu fiquei praticamente cega, viu? Então, o produtor também, às vezes, está sem o óculos. Eu acho a melhor coisa, quando tu trabalha com produto, faz uma dose. Coloca aquele tanto do produto que tu precisa e corta uma garrafinha. Faz uma medida. Tu não precisa todo dia estar medindo. Tu tem aquela medida e tu usa sempre, né? Isso, mas veja, Ângela, se você tem um procedimento e usa sempre os produtos, isso aí já está descrito, né? Então a gente tem que seguir aquilo ali, vira rotina, já tem o padrão, né, ali dentro. Deveria, mas é o que a gente está tentando aqui, né, Ângela? Então, veja, você tem esse aí era um suporte muito até, legal, né? Que o produtor fez o detergente alcalino, o detergente ácido e o pós-dipping de uma propriedade de Verama. Super simples de fazer, né? É lógico, ele tem que conhecer um pouquinho mais ali, mas normalmente produtor de leite ele é cheio de engenhosidade também, pode criar coisas que facilitem. Veja como fica prático. Ele tem ali a torneirinha para fazer, para já colocar nos frasquinhos, fazer as diluições corretas. Então, são soluções, não precisa comprar equipamento caro, que custe um monte, mas organizar, ajustar e fazer para facilitar. E a limpeza de ordenha, né, Anja? Então, raspar sempre, né? Sempre tirar toda a parte sólida primeiro. Isso, porque quando ele espirra no dejeto, aquilo voa para tudo quanto é lado, e tem o que chama de que fica em suspensão. E essa suspensão, ela vai cair em qualquer lugar, aí você já lavou, ele estava no ar, depois ele volta e assenta. Volta e senta. É igual quando estende a cama, que tu chacoalha assim o lençol e aquilo voa tudo. Onde foi parar, ninguém sabe. Depois o bicho vai sentar, né? Fica cheio de pó em cima da mesinha de cabeceira, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem ali, só que aí de micro-organismo, e a nossa temperatura muitas vezes é mais alta. Teve uma vez um produtor, um grande aí que eu gosto muito, que ele estava brigando comigo. Ele disse assim, Roberta, você é muito chata com esse negócio. Eu fui lá para a Holanda e os caras não são tão criteriosos assim com limpeza, não são que nem você fica falando. Eu falei para ele assim, só que tem uma coisa, lá a umidade do ar é muito baixa. A bactéria gosta de umidade, a gente tem umidade alta. E tem temperatura, de modo geral, bem mais alta que lá. Então, a gente tem um ambiente, Ângela, que é ideal para proliferação, para formação daquelas colônias. E esse ambiente, por isso que a gente tem que cuidar muito mais. Às vezes você olha e fala, não, o cara nem... Mas o nosso ambiente, ele é bom para a bactéria. Então, se ele é bom para a bactéria, a gente tem que ser ruim com a bactéria. Então, tem que limpar muito bem, usar os detergentes, às vezes desinfetantes, como for, para fazer de forma correta. Então, a gente tem um procedimento que está ali e a gente vai seguir isso e manter uma sala limpa, adequada, para que não facilite, a gente tem que dificultar a vida das bactérias. Outra coisa que é bem importante, quem está trabalhando na linha de frente, tem que ter muito essa questão de higiene pessoal. Ele está trabalhando com alimento. Ninguém vai num restaurante e gosta de ver o cozinheiro todo sujo, com unha toda grande, tudo preta, aquela barba caindo, fumando. Ninguém vai comer num restaurante assim. Aquele pano no ombro. Isso, que o cara chega lá mascando um palito. Isso, mascando um palito. Você não vai querer. Nós estamos trabalhando com palito. É um filme de terror isso. Então, quem está trabalhando com alimento também tem que pensar que ele está ali, ele está com alimento, o leite é extremamente rico, benéfico para as bactérias também. Então, a higiene pessoal ela é fundamental, unhas cortadas, sempre limpa, né? O uniforme limpo. Se ele não tem um uniforme específico, ele tem uma roupa específica, não é a roupa que ele foi lá no curral, ou foi lá na esterqueira, ou qualquer coisa assim, ele tem que usar uma outra, né? E manter essa higiene. Porque a roupa vem com bactérias, né, Roberta? A gente agora o coronavírus está ensinando um monte de coisa. Quase todo o pessoal da saúde que está ficando doente, eles estão ficando doentes na hora de tirar a roupa. Exatamente isso. Eles se contaminam com a roupa que está contaminada, não é de outra pessoa. Então, a roupa tem muita contaminação, tem que cuidar muito, né? E ele encosta aqui, encosta no teto, né? Então, exatamente, tem que ser uma roupa limpa só. Ele tem que ir para a ordenha com roupa limpa. Isso é bem importante. Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Não, vai ter que lavar, claro. Mas é importante. E mais, Ângela, também para a pessoa, para a saúde da pessoa, é melhor ele sempre estar usando uma roupa limpa, né? E outro ponto crítico é a questão de limpeza de tetos. A gente já falou de pré e pós DIP, isso é obrigatório, está na legislação também.
E eles são um ponto, porque é o momento que a gente vai estar... Pensa bem, o teto está lá no ambiente, a gente mostrou aquela placa contaminada da mão. Aquilo está cheio de bactéria. A gente vai colocar a teteira direto. O que vai acontecer com aquelas bactérias que estão ali no teto? Vão tudo para o leite. Vão tudo para o leite. Aí vai estar 37 graus, se não né? fizer um pré-dipping. Então, e até porque a maior parte das nossas ordenhadeiras brasileiras, elas, quando elas fazem a abertura da teteira, o leite que saiu, ele volta para cima e banha o teto. E ele banha e ele encontra um teto com a ponta aberta. Então, ele entra para dentro do teto. Então, ele lava o teto por fora, desce, volta e atira para dentro. Por isso que é tão importante usar um pré-dipping. Ah, mas se eu usar o pré-dipping, a bactéria vai sair da parede do teto por fora? Não, ela não vai sair, mas ela vai estar morta. Então, se por acaso ela entrar para dentro do teto, bactéria morta não faz nada, né? Então, esse que a gente tem que fazer. Por isso que tem que ter. Aí você faz a limpeza do teto, né? Não é ideal tá lavar com água, né, Roberta? Se possível, só se tiver barro escorrendo ou esteira. Do teto. Se tiver seco, a gente esfrega a mão, esfarela aquilo. Usa água, porque a água ativa a bactéria. Isso, porque a bactéria gosta de umidade. A gurizada aí, sabe, gostam de tomar esses Red Bull, isotônico, esses negócios aí que eu não sei, que na minha idade é até perigoso morrer, né? Tomar esse troço é perigoso morrer. Mas botar água ali é igual tomar esse troço de turbina e a bactéria fica turbinada, loucona, louca para atacar. Então, mas aí quando precisa lavar, tem que lavar e secar muito bem. Secar papel com papel toalha descartável. Descartável, não é aquele paninho sujo. Pano não pode. Não, nem cueca reaproveitada, né? E aí a gente tem que fazer o pré-dipping ali dentro, que é essa limpeza que a gente faz. A gente imerge o teto, né, para que as bactérias que estejam lá, elas sejam inativadas. Então, é importante que tenha um tempo de contato também, né, Ângela? Não é colocar e já colocar a teteira. Tem que ter uns 30 segundos ali para que o produto consiga agir. É que nem do álcool. O pessoal fala, põe, né, ou lavar a mão, tem que ser um tempo. Por quê? Porque tem que ter um tempo de ação em cima, senão você lavar a mão, eles mandam tu lavar a mão cantando parabéns, né? Todo parabéns tem que cantar, parabéns a você. Quando terminou, agora não, tchau. Né? Daí tá ali o corona. E aí, aqui tá ali, a espuma, aquela espuminha, ela tem que ficar em contato para ela ter uma ação. Roberta, isso aqui é importante tu mostrar essa foto, porque tem muita gente que lava e deixa molhado o teto, e quando põe a espuminha, ela não fica parada, ela escorre e cai no chão. Tá. Jogou o produto fora, botou dinheiro fora. Ele tem que estar, né? A espuminha ficar aderida ali, agindo. Exatamente, né? Agindo, porque aí ele jogou dinheiro fora, não limpou, e teve o trabalho, que é pior, né? Gastou o tempo fazendo, mas fazendo errado, e ainda não tem o resultado que quer, né? Exatamente. E aí deixar o teto para que possa fazer a ordenha depois, né? Dentro do padrão, para colocar as teteiras. Olha que bonitinho. Essa é uma propriedade só para trabalho, é muito legal essa propriedade aí. Deixar bem organizado. E é isso que a gente vê ali. E na foto, né, o fabricante desse produto, ele mostra aqueles pontinhos verdes são as bactérias, a espuminha vai lá e ela pega as bactérias. Isso. Quando você passa o papel, você tirou tudo isso aí. Isso, aí você limpa para que essa bactéria não vá cair no leite, né? E é importante, né, Ângela? Tem que ter um ambiente. Fazer uma ordenha assim, dificilmente você vai conseguir manter um ambiente que não seja limpo, que você vai conseguir ter um leite. Então, o local de ordenha, ele não pode estar cheio de dejetos. Eu fui em um local uma vez, tinha porco, tinha umas galinhas que subiam. Dificilmente você vai conseguir ter um leite de qualidade se o ambiente não estiver adequado, né? Então, não é uma questão de chão batido, não tem problema de ser chão batido. Inclusive, já botei foto de propriedade com 20 mil bactérias. A gente vai ver aqui, que tá com o chão batido, mas sendo raspado, colocado cal virgem, manter limpo, né? E manter limpo, não importa, mas tem que ter desse jeito aqui, muito difícil conseguir uma qualidade, né? E aí vamos entrar nos equipamentos. Até eu vi um comentário super legal, que talvez dê para subir aí, Valéria, do Felipe Fachinelli, que fala da questão de manutenção. Que trabalha com equipamentos e é uma pessoa muito experiente nesse assunto, né? E que pode ter um comentário interessante dele aqui, se der para subir no meio da projeção, seria ótimo.
Tá aí, o que acontece? Para os equipamentos, a gente tem procedimentos. E cada equipamento, o que a gente tem que fazer, Ângela, é uma cola mesmo. Um equipamento tem que vir com manual. Tudo bem que a maioria não lê manual, mas a gente tem que ler o manual. No manual, vem escrito o que tem que ser feito. E Deveria no manual... vir. E o manual... Deveria, não, tem um procedimento, senão você pode questionar. Você está comprando, aliás, quem for comprar equipamento, peça tudo antes. Olha, eu quero ver o manual, tem procedimento, peça para ele dar um treinamento formal de uso, de limpeza, porque quem vende tem que passar essas informações de uso, né? Então, você comprou o equipamento, comprou um tanque, tem que pedir para o vendedor que ele passe essas informações, de preferência, que deixe por escrito. Porque facilita, porque a nossa memória, a gente depois não lembra, né? Eu vi e tal. Tem que deixar por escrito para a gente repetir. Então, os equipamentos... Tudo escrito, né, Roberta? E fixado, de preferência, num local fácil para qualquer pessoa pegar ali e ler. Exatamente. Tem edição nova que a gente compra, celular, que tu às vezes não sabe nem operar aquele negócio. Tu vai ter que ir lá ler como que faz cada coisa, né? Aí esse equipamento a gente tem que seguir, a mesma coisa do tanque, né? Como é que ele vai higienizar, água aquecida, potável, detergente recomendado. Deveria vir, viu? Realmente não vem, Roberto. Então, mas pela legislação tem que vir e tem que vir no idioma nacional. Pela legislação do consumidor, é um direito de quem compra, pagou um produto, ter isso aí. Se não, pode pedir por e-mail, aconselho a todo mundo, quando for comprar um equipamento, peça por e-mail para a empresa. Que mande para PDF, né? De orientação de uso, tá? Se eu não te passar, se a empresa não passar, registra no PROCON. Dá para fazer... Ele tem que passar. Tem que passar, é obrigatório. É obrigatório, isso está na legislação, né, Ângela? E o que ele tem que vir aí, esse processo. Então, eu acho assim, se eu estiver comprando um equipamento, antes de eu fechar negócio, eu vou pedir que ele me mande os manuais. Porque eu até tenho que ver o que tipo de... Não vem, Roberta, eu vou te dizer, na prática, aqui, nós que pisamos na barra, a gente vai te falar, não vem. Se tu disser que ninguém vem, então o cara tu não vai comprar. Eu tive um cliente uma vez, ele comprou uns equipamentos caros, importados, estava tudo em inglês. Eu falei, escuta, seus funcionários falam inglês? Não é assim, né? Tem que estar dentro do idioma também. E ele acabou pagando uma tradução. E eu fiz a empresa entregar. O consumidor no Brasil, tá? No Código de Defesa do Consumidor, diz que os manuais têm que estar na língua vigente no país. Língua portuguesa, tá? Se eu não me engano, é o português. Então, exatamente, tem que vir em português. Né? Então, a higiene, ela independe de instalação. Essa é uma propriedade, ela não é chão batido, viu? Ela é cimento ali, tá? Mas isso aqui é uma estufa de fumo desativada, que a propriedade teve fumo, eles cavaram, fizeram o fosso, E essa propriedade, ela, não sei se tu colocou aí, ela tem as médias dela, ela nunca sobe de 6 mil, 5 mil, o máximo que ela chegou, acho que foi 8 mil bactérias por ml, então assim, é top a higiene. Isso é para que vocês vejam que não precisa ser uma propriedade com um azulejo até o teto, tem que ter uma conduta de higiene na pessoa que trabalha ali. Tem que ela fazer adequadamente. Acho que esses números que você estava querendo aí... Mas as pessoas não vão conseguir ler. Então, ali está... De jeito nenhum. 6 mil, 8 mil, entendeu? É muito baixa a contagem. Olha aqui, 8 mil, 13 mil, teve uma 22 mil, nossa, mas a legislação pede, né? Então, até 300 mil. Então, esses números aqui evidenciam, aqui ainda está escrito CBT, olha, a média dela tinha sido agosto 15 mil. E numa instalação daquela, que às vezes eles ficam falando que o problema é a instalação, mas eu não tenho recurso. Não é, dá para tirar leite de qualidade, dá para tirar embaixo de uma árvore. Isso. Não... Olha aí, essas instalações também. Sim, essa aqui é outra propriedade também, muito simples e com uma média baixíssima, com tudo muito higiênico e tudo aberto, uma coisa boa, né? Circular. Pode ver uma coisa que te chama atenção aí, Roberta. Muito seco. Olha como a pista onde as vacas estão é sequinha, não tem umidade. A produtora se condicionou a trabalhar só limpando mecanicamente, né? Atritando o teto e usando o pré-dipping em espuma, então é muito seco, não se vê umidade aí. Então é uma propriedade que tem bem ventilada, né? Bem ventilado, bem simples. Muito simples. E também com médias que são invejáveis. Você vê aqui tem 8 mil, a média dela. É leite tipo A, né? Exatamente, aqui leite tipo A. Então, isso é uma questão de
conduta pessoal, né, Ângela, pode-se dizer assim, muito mais do que as instalações. E manutenção de equipamentos, que é o que a gente brigou ali, falou que está faltando, né, e que é muito importante a gente prestar atenção. O leite tem que estar a 4 graus Celsius 3 horas após o fim da ordenha. Por quê? Porque essa temperatura é que proporciona com que as bactérias se multipliquem. Elas precisam de temperaturas mais altas, a gente vai ver ali mais adiante, com essa temperatura, elas não se multiplicam. Com essa temperatura, elas paralisam. Elas não morrem. Isso. Elas paralisam. Morrer não morrem. Mas elas param de se multiplicar. Elas vão se multiplicar. Então, essa foto aí é para mostrar o seguinte: isso foi numa propriedade que estava 3,1 mostrando no resfriador, tá? Mas a gente estava 6,5. Então, várias vezes ao ano, o produtor vai ter que medir a temperatura com o termômetro e regular o resfriador, porque ele vai, conforme a energia elétrica vai oscilando em quantidades, ele vai desregulando o termostato. Então, precisa ter constantemente... por isso que é importante ter um termômetro em casa também, né? O mesmo termômetro pode medir o leite das bezerras, ele pode medir aqui o leite tá? Dentro do padrão. E antes de medir o leite, está bem higienizado o termômetro, né, Ângela? Claro. E é o seguinte, ele tem que fazer essa aferição, né, Ângela, constantemente, porque ele está perdendo... De cada 20 propriedades, a gente encontra 12, 13 com problemas. Isso, e umas vezes, e eu já peguei propriedades também que uma propriedade estava dando problema, equipamento caro, tinha dado uma queda. 3,8 no mostrador ali, né? E era 7,5 dentro do leite. Então, dentro do leite continuava reproduzindo as bactérias, continuava ali tendo prejuízos. Eu já peguei uma que estava a 15, e era um equipamento desses caros, sabe, Ângela? Tinha dado uma queda de energia, deu uma desregulada lá, e demoraram para identificar, porque eles não estavam com essa rotina de fazer sistematicamente, né? Como era um equipamento muito bom, etc e tal, a pessoa fica na confiança, não. E tu sabe, Roberta, da minha experiência, quando o produtor vê isso, que tu mostra, que tá 7,5, tá 3,8, eles ficam super chateados, porque eles também têm certeza que estão entregando uma coisa boa, sabe? Eles ficam tristes. Puxa vida, eu aqui me esforçando, eu nem imaginava a primeira vez que tu mostra. Depois começa a rotina. Aliás, deveria ser uma rotina o freteiro ter esse termômetro e medir o leite lá dentro. Deveria, tá? Mas isso o produtor pode ir fazendo, ele vai monitorando essa questão de temperatura para que ele não perca, porque é o bolso dele que vai sentir, né? Estão fazendo isso. E que a gente tem que mostrar, Ângela, que é aquilo, cada bactéria, por exemplo, você tem uma bactéria no leite, se ela tiver 37 graus, em 20 minutos ela se multiplicou. Aí, lógico, daquela uma viraram 2, depois ela vai virar mais 4, vai 8, é uma progressão geométrica. Então, de cada bactéria que tem, depois de 4 horas a 37 graus, cada bactéria virou 4.096. Jesus, imagina dar essa multiplicação assim, tá vendo? Essa loucura que a gente tá vendo aqui. Então, por isso que o cuidado de estar com o equipamento adequado, porque se a gente põe a 4 graus, eles param essa multiplicação. A 6,5, 7,5, ele não está se multiplicando nessa velocidade a cada 20 minutos, mas ele está a cada 45 minutos, está se multiplicando. Por isso a importância... multiplicação, né? Mas continua se multiplicando, né? E se ele não resfriar rápido, ele vai estar multiplicando também. Então, depois de 4 horas, uma virou 4.096. É uma praga, né? Então, por isso a nossa preocupação e de ficar no pé, parece que a gente é chata, essas mulheres chatas lá, que nem eu já ouvi, mas não é isso, é porque tem um fundamento que a gente tem que se preocupar. Outra coisa, Ângela, você sabe que não pode imersão, né? Tem um produtor aqui, o Marcos Miller, lá de São Lourenço, dizendo que lá na propriedade dele o freteiro mede, tá? Com o termômetro, então. Tá vendo que bom? Certinho, parabéns aí pro freteiro que coleta. Isso, tem que medir mesmo. Então, outra coisa, Ângela, não pode, tá? Não pode imersão. Não pode. Não pode mais estar. Porque o resfriamento não tem o controle, o resfriamento não é igual, e a legislação proibiu dessa vez. Não tem mais isso de resfriamento como esse. Não tem como, Ângela, você manter. Né? O cara até que tinha uns tarrinhos bonitinhos e tal, mas na hora que a gente olhava, aliás, esse à esquerda do tarro de
de plástico, ele embaixo o leite congelava e em cima estava com a temperatura mais alta, sabe? Então não adianta nada. Então tem que ser o tanque de expansão e está na IN 7677 essa exigência. Acabou essa história de tarro. Você pode até tirar e transferir para o tanque o tanque de resfriamento. E outra coisa que tem que fazer é a tal da filtragem do leite, né, Ângela? Que é importantíssimo, né, Roberta? Tirar, porque muita contaminante vai entrar sem querer, né? Porque a ordenhadeira mesmo, ela é um aspirador de pó, né? Ela vai entrando tudo. Puxando partículas, pode cair pelo, pode cair alguma coisa que estava no ambiente, né? Então é importante fazer essa filtragem. Ali tem... E você sabe que esses filtros, assim como tá esse da direita, as tirinhas ali, elas são usadas como um padrão, né, dentro, quando a gente vai monitorando isso, para saber o quanto tem. Se ele tá com o filtro muito sujo, a gente tem que rever o processo, né, Ângela? Por que tá chegando tão sujo aqui, né? O ideal é que a gente vá fazendo etapas anteriores, evitar Sabe que isso é interessante, que às vezes tem, assim, um ordenhador... tem um ordenador que vem só no sábado, daí tu vai lá ver que o do sábado ele é sempre mais limpo. Daí, aquele cara é mais caprichoso, era o dono, ou sei lá. Ou no dia que o dono foi, é pior, entendeu? Às vezes acontece isso, né? Então, tu consegue corrigir o procedimento, toda a forma que a pessoa faz, olhando o filtro, né? E ele é um monitoramento, uma das formas que a gente tem. E esse filtro tem que trocar após cada ordenha, né, Roberta? Terminou Exatamente. Tira e joga fora, não dá para reutilizar, não dá para lavar. Não. A gente chama tipo filtro de café, ninguém vai lavar filtro de café daquele descartável, né? Minha filha, que tu não conhece os gringos que eu conheço, né? Não pode. Eles secam erva para tomar de novo. Não dá. Então, por quê? A gente tem toda essa questão de limpeza, higienização. Olha essa tubulação aí. Gente, eu já peguei cada tubulação. É que às vezes tu não quer tirar foto, que fica chato, né? Mas eu peguei uma tubulação que a dona me disse muito tempo. Hoje ela é minha amiga, assim. Ela me disse, eu fiquei com vergonha de você. Que tinha muito mais do que isso aí. Às vezes é pouca água, né? Outra coisa, né? O Felipe, tomara que esteja escutando, é a tubulação de vácuo, tem que limpar, né, Roberta? E muita gente não limpa a tubulação de vácuo. E fica ali, né? Não tem como. Então, esses canos e tubulações também a gente tem que ter os cuidados. E após a entrega do leite, a limpeza do tanque, né, Ângela? Que a gente já falou que tem que usar o detergente certo, né? Tem que fazer o enxágue correto, usar água quente. Na parte externa, limpar, pode ser o detergente outro de cozinha, mas tem que ser limpo também essa parte externa. Sim, então aí quando entrega o leite, tem que passar uma água primeiro, fazer sair toda esse resíduo de leite todo primeiro, passa uma água pura, depois entra água com detergente alcalino clorado, com aquela escova que está mostrando na foto, que é a Exatamente. Para lavar. Algumas pequenas propriedades acham caro comprar, a gente aceita que use uma vassoura, mas é só para isso. Normalmente, até eu vou te dizer, quando a minha mãe produzia leite, a gente tinha um prego em cima, na tábua, em cima do resfriador e ficava ali. Era só daquilo ali.Ela era específica dali. Não pode usar. Essa vassoura tem que ser limpa, né, Ângela? Ela tem que ser lavada também. Limpa no detergente alcalino clorado ali, depois enxaguar, secando lá. Não pode ficar com umidade. Escova de dente que vai criando de novo um monte de bicho lá dentro, né? Exatamente. Aí tem que fazer essa limpeza. Detergente alcalino clorado, deixa eu te contar outra coisa que acontece aqui no meu estado. Muitas pessoas lavam com aquela água de coliforme no final, um enxágue pura. E aí elas devolvem contaminação, porque a água delas é contaminada, elas não sabem. Então, você tem que usar o sanitizante. Enxaguar com sanitizante. Pode água pura, mas por último, sanitizante. Isso tem que estar no nosso procedimento, né? E a gente nunca esquecer, cuidar do ambiente onde o animal fica, né? Quanto mais ambiente contaminado, às vezes é difícil, Ângela, porque tá chovendo muito e tal, mas tentar o máximo possível, fazer uma rotação dos lugares, dos animais, para evitar, porque quanto mais a gente suja a glândula mamária, mais difícil é a gente conseguir fazer esses procedimentos todos de forma adequada, que seja fácil. Então, Roberta, às vezes falta... Aquilo que a gente sempre fala, a vaca, se ela tivesse possibilidade, ela não deitava no lugar sujo de novo. Quando a vaca
não existia uma cerca que segurasse, um curral que segurasse ela saía pelo mundo, ela não dormia 2 vezes no mesmo lugar. Então, a vaca, ela só dorme no lugar sujo porque o dono não dá um lugar limpo para ela. E ele trazer muita contaminação. Então, é um prazer também quando a gente chega ver o cuidado, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem regiões onde o pessoal tem muita lavoura de arroz. Então, eles colocam montanhas de arroz, eles viram um caminhão inteiro, caçamba desses no meio da lavoura, no meio na entrada da ordenha, em vários pontos, deixam aquela montanha. E as vacas sobem ali, deitam ali. E ficam sempre limpinhas. Elas saem dali limpinhas, né? Então esse é um ponto também que a gente tem que sempre falar, enfatizar, porque senão você faz um monte de coisa, gasta um monte de produto, põe detergente isso, aquilo, outro, mas e o manejo anterior, né, de onde está esse animal, acaba sendo contaminante. E a gente tem umas dicas aí, viu, para quem não conhece, lá no portal do Milk Week, a gente tem uns e-books para baixar gratuitamente, tudo ilustradinho, como que a coisa pode ser feita. Eu sei de vários técnicos que estão aproveitando o nosso material, porque tem um monte de desenho, que é a Valéria, que é a nossa especialista aí nessa parte de design, de comunicação, e ela está fazendo, ela digere muito bem para facilitar essa informação, e estão lá os e-books, vocês podem baixar e utilizar, que são informações explicando tintim por tintim, cada coisa ali dentro, por que é importante, como deve ser feito, e está ali de graça, para baixar, para a gente utilizar o material e melhorar a qualidade do leite, sabe, Ângela? A gente fala de Brasil, a gente fala de ganhar, a produção de leite já melhorou um bocado, não tenha dúvida disso. A gente era importador de lácteos em 2005, é vergonhoso um país com o maior rebanho do mundo ser importador de produtos lácteos. A gente já melhorou essa balança, a gente cresceu, só que a gente tem que crescer em qualidade. Não adianta um grande produtor aqui, outro grande produtor ali e tal. A grande maioria tem que estar dentro desses padrões, porque aí todo mundo cresce, o país cresce. Essa diferença, a gente não pode crescer um aqui, outro lá, um leite aqui, uma marca aqui. A gente tem que ganhar em termos de país. Por isso, o nosso papel de divulgar essas informações, de compartilhar o conhecimento, porque conhecimento só vale quando ele é compartilhado. Não adianta nada guardar para mim dentro de casa, né? Quando é aplicado. Sim, compartilhado e aplicado, né? Fazer, né? Então, aí a gente tem que passar esse conhecimento, que é o nosso papel como técnico, e sensibilizar os produtores para que eles façam na rotina dele. Todo mundo fazendo direitinho, a gente ganha como um todo. O que a gente está buscando? É a qualidade, né? Então, tudo isso que a gente falou hoje é no sentido de ganhar qualidade de leite, de melhorar, são dicas relativamente simples, que são fáceis de serem aplicadas. Que nos comentários aqui da live, nos comentários desse vídeo, tem o site aqui do Milk Week. Então, eu que sou mais, assim, atrasada para a parte tecnológica, eu vou explicar para o pessoal como é que faz, porque vai que tem uns que nem eu aí, né, ouvindo. Então, tu vê, se eu não tomo esse energético de medo de morrer, né, vai que eu infarto, Deus me livre. Então, tu vai ali onde está www.milkweek, tu clica ali que vai te levar lá para o site. E lá tu vai achar esses materiais que podem te ajudar. Né? Isso, é só baixar. E é esse recado. Que semana que vem a gente tem mais, Ângela? Será que a gente consegue mais um assuntinho? Vamos falar do quê? De qualidade da glândula mamária? Tem, né? Estamos ficando com 20 e tantos anos da estrada, o que a gente mais viu foi problema nessa vida. Então vamos... Vamos resolvendo. Já que então, agradeço a atenção de todos. Vamos funcionando dos outros, né? Agradeço a atenção de todos vocês aí. Obrigado de estarem aqui com a gente. Felipe, é um prazer, na verdade. Estou vendo aqui, viu? Tu tá assistindo para mim, assim, é um grande orgulho, porque o Felipe é um cara que luta muito pela qualidade da ordenha. E um grande abraço para ele. Quem sabe o Felipe vem aqui dividir a bancada com a gente. É importante também, que a qualidade da água é fundamental. E hoje a gente não sabe a qualidade da água no nosso interior, no meio rural. E a qualidade da água é fazer a amostragem da água, né, na sala de ordenha. Aliás, isso é uma coisa que a legislação ela vem exigindo, né? Eu sempre digo, vai atrás e tenta... Aqui no Rio Grande do Sul tem um programa que permite 5 análises por município, gratuito, tá? Se chama, não me lembro o nome do programa agora, mas é na saúde, porque ele é coletado de creches, de restaurante e, eventualmente, o município consegue mandar de 1 ou 2 de produtores, né? Mas senão... É bem importante.
Bem importante. Meninas, nós estamos fazendo propaganda enganosa. A gente falou que era só 30 minutos e a gente está 1 hora falando. Ai, mas o trem foi bom, né? Foi fantástico. Resumo do dia: capricho. Essa é a palavra-chave. Se a pessoa tiver capricho na limpeza do ambiente, na manutenção dos equipamentos, na higiene pessoal e nos tetos da vaca pós-dipping e pré-dipping, é um bom caminho para que a pessoa mantenha o seu leite sem ser suspenso. É isso? Isso aí, um leite de boa qualidade, né? Profissionalismo, essa palavra. Obrigada. Gente, muito obrigada. Em casa, e quem precisar sair... Vocês me mandem uma máscara dessa, porque isso não é justo, viu? Tchau, obrigada. Tchau.